AudioJungle. E aí galera, firmeza? Tamo junto! Bora começar então nossa live sobre trigonometria no triângulo retângulo, galera. Aqui, pessoal, é onde vocês vão aprender tudo, vão tirar as dúvidas de vocês, porque aqui comigo, galera, vocês serão os melhores. Então bora começar isso aí, gente. Para a gente começar o desenvolvimento desses exercícios, primeiro vamos fazer uma breve revisão sobre o triângulo retângulo. Jogo rápido mesmo, pessoal. Então, trigonometria, vamos falar do triângulo retângulo rapidinho aqui. Triângulo retângulo. Triângulo retângulo, pessoal, é todo triângulo que possui um ângulo reto. Então, vou fazer um triângulo retângulo aqui, olha. Para a gente poder começar a falar um pouquinho, a ter a compreensão. Se você tem dificuldade nesse assunto, galera, agora você vai arrasar, vai destruir. Então, eu vou considerar aqui o meu triângulo, ok? Um triângulo retângulo. E nós sabemos que o maior lado do nosso triângulo retângulo, ou seja, o lado oposto ao ângulo reto, o ângulo de 90 graus, esse seria a minha hipotenusa. E os outros dois lados do meu triângulo são os meus catetos, correto? Agora, a partir do momento que eu insiro um ângulo aqui em destaque, vou chamar esse ângulo de alfa, certo? Aí eu passo a ter um cateto oposto e o cateto adjacente. Quem é o nosso cateto oposto? É o lado que está oposto ao ângulo indicado. Então esse aqui seria o nosso cateto oposto. E aqui o nosso cateto adjacente. Em matemática, quando algo está ao lado de, nós dizemos que é adjacente. Então aqui está o nosso cateto adjacente. Beleza. O que mais que nós precisamos revisar aqui? Uma vez que eu conheço o triângulo retângulo, um teorema muito importante no desenvolvimento das questões de trigonometria é o Teorema de Pitágoras. O que o Teorema de Pitágoras diz? Ele diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, não é? Então isso aqui seria uma aplicação muito importante para a gente, galera. Geralmente o pessoal tem o hábito de memorizar A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Não vai nessa não, galera. Você pode pegar um exercício onde só para ser um pega para vocês, o A não é a hipotenusa como vem na maioria dos materiais. Então fica atento, memoriza o Teorema de Pitágoras. O que ele diz? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá aí, já era. O que mais que a gente vai precisar para a nossa aulinha de hoje? A gente vai precisar das razões trigonométricas. Quem são essas razões trigonométricas? Seno, cosseno e tangente. Como o meu ângulo em destaque é o ângulo alfa, então eu vou colocar aqui seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa. Como que a gente representa cada uma dessas razões? Essas razões seriam: o seno é o comprimento, é a medida do cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente, que seria coca, beleza? Então faz necessário que a gente saiba isso aqui para o desenvolvimento que eu coloquei, ó, retângulo, né, galera? Tá certinho aí agora? Triângulo retângulo. Então tá aqui, pessoal, as razões trigonométricas que nós precisamos saber. Para dar continuidade a isso aí, pessoal, é válido lembrar também algo que é muito importante quando a gente fala de trigonometria, seria os ângulos notáveis. Quem são os ângulos notáveis? Os ângulos notáveis são os ângulos daquela tabelinha trigonométrica. Na maioria das vezes, você tem o primeiro contato com essa tabelinha, certo? Lá por volta do 9º ano, certo? No 9º ano, o seu professor vai lá, te fala um pouquinho sobre a trigonometria no triângulo retângulo, e no ensino médio você volta para falar sobre esse assunto, não é?
Quem são os nossos ângulos notáveis? Os ângulos notáveis associados ao triângulo retângulo, certo? Seria o ângulo de 30, 45 e 60 graus. E eu vou querer saber quanto vale o seno, o cosseno e a tangente desses arcos aqui. Então eu vou construir uma tabelinha aqui, certo? E eu preciso saber qual é o valor de cada item dessa tabela, porque vai ser a partir deles que eu vou conseguir desenvolver alguns exercícios. Observação, na nossa aula anterior, na aula que está lá no YouTube, se vocês verificarem, vocês verão que eu demonstrei como encontrar cada um desses valores. Mas a ideia aqui é jogo rápido, é trabalhar com os macetes. E é algo muito tranquilo, pessoal. Olha, é uma sequência essa tabelinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz menos no 1. Então, é muito tranquilo memorizar essa tabelinha aí. E a gente pode dizer também, dentro das razões trigonométricas, uma consequência é que a tangente de um arco qualquer, vou considerar esse arco alfa, ela é igual ao seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Então, basta eu realizar a divisão entre essas dimensões. Se eu dividir esse valor por esse, nós vamos ter 1 sobre a raiz de 3. Mais raiz embaixo, só em árvore. Então, a gente vai racionalizar isso aqui, olha. E racionalizando, nós teremos raiz de 3 sobre 3, não é? Então, tá aí o valor da nossa tangente de 30 graus. Se eu dividir aqui o quociente entre o seno e o cosseno de 45 graus, o que nós vamos ter? Se eu dividir todo o elemento por ele mesmo, vai dar 1. E se a gente dividir aqui essa raiz de 3 sobre 2 por meio, eu vou cancelar os denominadores, teremos raiz de 3 sobre 1, que é raiz de 3, não é? É muito comum, quando a gente vai estudar esse assunto aqui, geralmente a gente vê isso no finalzinho do ano, certo? É um dos últimos conteúdos que a gente vê quando a gente estuda ele no 9º ano. E aí, algo que é bem legal, pessoal, é uma musiquinha que eu vou deixar aqui como dica para vocês. Uma situação, como é final de ano, é mais em ritmo natalino, não é? Já ouviu falar daquela musiquinha Jingle Bells? Que fala tan 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 tan. Então, nessa batida, nessa levada, a gente faz mais ou menos assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz você põe só no 3, no 2. A tangente é diferente, digo pra vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então fica aí uma maneira, às vezes, fácil pela música de você memorizar essa tabelinha. Outra situação legal, muito top, foi que uma aluna minha levou para mim, uma aluna chegada num funk. Então ela montou para mim uma musiquinha top, certo? Então vamos mais ou menos na levada assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz menos no 1. O quê? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz menos no 1. E a tangente é diferente, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Outra maneira, uma levada top de você memorizar essa tabelinha, porque olha, questão de trigonometria, certo? No triângulo retângulo, ou será mencionado no enunciado dos seus exercícios o seno, o cosseno ou a tangente, ou vai trabalhar com um desses ângulos notáveis. E hoje, na maioria das questões de Enem, de vestibular, você não vai ver mais citado esses valores no enunciado do exercício. Você não vai pegar um exercício e vai estar lá, seno de 30 graus é igual a meio. Não, já era.
Então você vai precisar memorizar isso aqui. Então fica aí as duas dicas, tá? Para vocês depois ouvir novamente aí a musiquinha, certo? Na jogada do Natal ou na levada do funk para memorizar a tabelinha. E agora vamos dar continuidade desenvolvendo nossos exercícios. Não para, não para, não para, não. Então vamos lá, galera. O que a gente tem aí? São 7 exercícios. Toda quarta-feira, pessoal, vai rolar live. Então fica ligado, não percam. Rapaz, você vai estar estudando de graça, não perde tempo não. É toda quarta-feira, certo? Resolução de exercícios voltado para um determinado conteúdo. Então vem comigo. Deixa eu pegar aqui a questão número 1. O que nós temos aí? Se você não tem a lista ainda, pessoal, na minha bio, lá no meu Instagram, @prof.lucasrosendo, na minha bio, lá na descrição dela, você vai ver o link para você ter acesso, certo? As questões que nós vamos desenvolver aqui agora, ok? Então vamos lá, questão número 1, pessoal. O que nós temos aqui? Nós temos uma imagem na questão número 1 e o enunciado da questão diz o seguinte. A imagem mostra uma cama com escorregador acoplado. Sabendo que o escorregador tem metros de altura e que sua inclinação em relação ao plano horizontal é de o comprimento desse escorregador, parte onde escorrega, em metros é aproximadamente... Deixa eu só pegar aqui, pessoal, deixa eu abrir o link aqui de novo, que está sumindo os valores para mim. Deixa eu só abrir o e-mail aqui rapidinho, já pegar essa listinha aqui, fazer o downloading dela, dos valores. Nós temos aí questão número 1, então, um triângulo. Deixa eu colocar aqui o triângulo. Tá aí. É um triângulo retângulo, né? Porque trata-se da altura dele. Deixa eu olhar as dimensões aqui. Fechou para mim. Só um minutinho. Já vou dar uma olhada aqui. Quais são as dimensões dele. Deixa eu ver aqui, galera. As dimensões. A altura é de 1,10 m e o ângulo é de 32 graus. Então, peraí, deixa eu colocar aqui. Já tive acesso aqui aos dados. 32 graus e a altura é de 1,10 m. E o questionamento é sobre o comprimento, certo, do escorregador. Qual que é o tamanho dele? Ó, vou chamar esse comprimento de X. Então, o comprimento do meu escorregador aí vai ser X, ok? É fundamental nessas questões de trigonometria, pessoal, a identificação, certo? Dos elementos, dos lados, quem são eles? Aquelas dimensões ali que foram citadas, é o cateto oposto, é o cateto adjacente, é a hipotenusa, porque é baseado nessas dimensões que eu vou poder descobrir, certo? Se eu vou querer saber a hipotenusa, o cateto oposto, o cateto adjacente e nessa questão aqui, na questão número 1, esse X aqui, ele seria a minha hipotenusa. Por que ele é hipotenusa? Porque ele é o lado oposto ao ângulo reto. E esse 1,10 aqui, para a gente esse 1,10, ele seria o meu cateto oposto. Cateto oposto porque ele está do outro lado do ângulo, o ângulo citado. Agora é o seguinte, se eu tenho cateto oposto e tenho hipotenusa, qual é a razão que nós vamos utilizar? Seria a razão seno, porque seno, no caso o ângulo é de 32 graus, é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, não é isso? Agora eu vou substituir. Veja que o enunciado da sua questão, ele citou alguns valores. Olha, lá no enunciado da sua questão, nós temos aí
que o seno de 32 graus é 0,53, que o cosseno de 32 graus é igual a 0,85 e que a tangente de 32 graus é igual a 0,62. A ideia aqui, então, é substituir o valor de seno, que é 0,53. Então, está aí o valor do seno de 32 graus. Quem que é meu cateto oposto? O meu cateto oposto é 1,10, ok? E a hipotenusa é o x que nós queremos descobrir. Vou realizar o produto dos meios e dos extremos aqui. Nós teremos 0,53x igual a 1,10, ok? Agora, o que nós vamos fazer? Eu posso dividir toda a equação por 0,53, que é a ideia do desenvolvimento para continuar aqui, ou aquela galera que usa o método prático e tem o hábito de dizer que se está multiplicando, passa dividindo, não é? Eu sempre digo que número não passa para lugar nenhum, né? A gente acaba usando o princípio multiplicativo, o princípio aditivo, mas beleza, enfim, isso não vem ao caso. E aí agora, pessoal, basta a gente dividir esse 1,10 por esse 0,53. Fica a dica, pessoal, você está desenvolvendo uma questão de vestibular, uma questão de Enem, o tempo conta muito. Então dá uma analisada nas alternativas, porque isso pode fazer com que você ganhe tempo e mate a questão já. Se vocês observarem as nossas alternativas, a alternativa A 0,9, a alternativa B 1,2, letra C 1,7, letra D 0,5, letra E 2,075. Então tem mais casas decimais aí, olhei aqui superficialmente, mas olha o tanto que é tranquilo, pessoal. Se eu dividir 1,10 por 0,53, que seria o mesmo que dividir 110 por 53, esse valor é mais do que o dobro do 53, certo? 2 vezes 53 daria 106, não é? Que é inferior a 110. Então eu já sei que a minha resposta é 2, alguma coisa. Eu já teria terminado a questão. Eu não teria que ficar perdendo tempo com a divisão. Então isso é importante, que a gente vai falando aí de Enem, de vestibular, o tempo conta muito, como eu já disse a vocês. Então, olha, é interessante que vocês aproveitem de estar sempre uma olhadinha nas alternativas. Se for uma questão que é de múltipla escolha, é óbvio. Agora, se não fosse, eu teria que realmente realizar essa divisão. Se a gente dividir aí, então, de acordo com a alternativa, a única que pode ser verdadeira é 2,75, correto? Que acredito que pelo fato de ser 0,53, isso aqui é uma aproximação, correto? Isso é uma aproximação, mas dá essa alternativa aqui, porque esse número aqui, olha, devido ao fato dele ser 53, ser um número primo e ele não é um divisor do 110, então nesse caso aqui, provavelmente esse número teria mais casas decimais, mas de acordo com as alternativas, isso é o suficiente para a gente eliminar aí a questão número 1, beleza? Então vamos adiante, vamos ver o que nós temos aí. Vamos para a questão número 2 agora, galera. Vocês podem ver que são questões tranquilas, não é? É a introdução da trigonometria. Agora, para você sair bem nessa parte de trigonometria, para essa parte que a gente está comentando hoje, você precisa saber o Teorema de Pitágoras, as razões trigonométricas, certo? E para finalizar aí, aquela tabelinha de ângulos notáveis. Então esses 7 exercícios aí são associados em relação a esse conteúdo, beleza? Vamos aqui para a questão número 2. O que nós temos aqui na questão número 2? Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Questão 2. Analise a figura a seguir e responda o que é solicitado. Se a gente olhar a ilustração aí, essa questão número 2, nós temos um plano, não é? Aí tem uma pessoa aí, agora eu vou dar continuidade à leitura, e no campo de visão dele, olha,
já está demonstrado aí, já até mostrou, certo? Um triângulo, então no campo de visão dele, e aqui nós temos um avião, não é? Isso aí, tem um avião. Como é que a questão está falando aí? Um avião está voando paralelamente ao solo, conforme demonstrado na figura. Marcelinho, cuja distância dos seus olhos até o solo é de 1,5 metros. Então peraí, essa distância aqui, olha, do Marcelinho, do campo de visão dele até o solo, isso aqui vale 1,5 metro, ok? E diz mais, avisa que o avião, ele avista o avião com um ângulo de visão de 30 graus. Então, está afirmando também que o campo de visão dele aqui, onde ele está avistando lá o avião, lá em cima, é de 30 graus. Neste momento, a distância do avião ao solo é de... Então, olha aqui, nós queremos saber qual que é essa distância. Quanto vale, certo? Qual é essa dimensão que vai do solo até onde ele está avistando o avião? No enunciado, não citou aqui, em relação ao campo de visão ao avião, qual era a distância, mas na ilustração está falando. Na ilustração fala que essa distância aqui, olha, ela vale 10 metros, ok? Então, se você está com a questão aí, essa distância aqui, ela vale, na realidade, 10 metros. Como é a altura, né, pessoal? A altura, ela é sempre perpendicular ao solo. Então, eu tenho um triângulo retângulo. E aí, vamos ver o que a gente vai poder estar utilizando aqui para descobrir essa altura. Falou de triângulo retângulo, uma boa sacada é o Teorema de Pitágoras, certo? Porém, aqui não é possível estar utilizando o Teorema de Pitágoras, porque eu teria que ter pelo menos duas dimensões, então o Teorema de Pitágoras não será útil nesse momento. Porém, eu tenho as razões trigonométricas. Se foi citado um ângulo interno e uma das dimensões, então a gente pode estar utilizando aí novamente as razões trigonométricas. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos identificar os elementos que nós temos. Então aqui, o que eu quero saber é toda essa altura, mas isso não é a altura do triângulo, ok? A altura do triângulo é só isso aqui, olha. Então eu poderia chamar essa altura do triângulo de x inicialmente. Então isso aqui, olha, esse comprimento aqui para mim vai ser x. E quem é esse x? Esse x em relação ao ângulo, ele é o meu cateto oposto, ok? E o 10 metros, ele é para a gente a hipotenusa. Por que que é a hipotenusa? Porque é o lado que está oposto ao ângulo reto, certo? Então tá aí. Agora, vamos pensar, identifiquei. Eu sempre digo que o maior problema é identificar os elementos ali no triângulo retângulo. Porque depois que você já identificou, aí já era. Porque você já sabe quem são as razões trigonométricas. Qual que é a razão trigonométrica que tem o cateto oposto e a hipotenusa? Seno. Então, seno, qual que é o ângulo indicado? 30 graus. Então, seno de 30 graus é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Agora é o seguinte, diferente da primeira questão, lá naquela primeira questão, vocês viram que foi citado os ângulos, o seno, o cosseno, a tangente de 32 graus. Por quê? Porque 32 graus não é um arco notável. Então você não tem que preocupar. Pô, vou pegar uma questão e imagina, Lucas, se cai lá no meu Enem um ângulo de 36 graus. Eu não sei nem como encontrar esse valor, esse seno de 33 graus. Ah, o ângulo é de 72 graus, eu preciso utilizar o cosseno de 72 graus. Como que eu vou fazer isso? Não tem essa preocupação, certo? Porque se for necessário utilizar um arco como esse, vai ser informado como foi informado na questão anterior, beleza? Aqui, como é 30 graus, aí já faz necessário
que eu tenha memorizado aquela tabelinha. Lembra a tabelinha da musiquinha? Então, eu preciso aqui do valor do seno de 30 graus. E qual que é o seno de 30 graus? Seno de 30 graus vale meio de acordo com aquela tabela, não é isso? Quem é o nosso cateto oposto? O cateto oposto é x. E a minha hipotenusa aqui vale 10, não é? Agora, pessoal, é só você realizar o produto dos meios e dos extremos. Eu gosto muito de trabalhar com simplificação, cara. Porque, por exemplo, eu poderia simplificar o 2 e o 10, mas tem aquela galera que faz confusão com simplificação. Eu falo o seguinte para o meu aluno, é só você lembrar, olha, onde multiplica, não simplifica. Ou seja, com isso, eu sei que o 1 e o 10, mesmo que fosse possível, fosse múltiplos um do outro, ou um fosse divisível pelo outro, eu não poderia simplificá-los. Por quê? Porque eu vou multiplicá-los. E onde multiplica, não simplifica. Basta memorizar essa regrinha aí. Porque quando eu tenho uma igualdade, onde que eu posso simplificar? Eu vou poder simplificar na vertical e também posso simplificar na horizontal. Aí a galera fala, mas eu posso simplificar esse 2 e esse 10? Pode, porque você não vai multiplicar um pelo outro, então não tem problema, ok? Às vezes o pessoal acaba confundindo quando é uma multiplicação, né? Você tem tipo meio vezes um outro valor, sei lá, 3 décimos. Aí eu não posso simplificar isso aqui, porque eu estou multiplicando. A ideia acaba sendo a mesma. Onde multiplica, não simplifica, ok? Então vamos finalizar ali a questão número 2, não é? Vou multiplicar 2 vezes x, 2x, e 1 vezes 10 é 10. Agora eu vou dividir a equação por 2, porque eu não quero saber, não é 2x, é 1x só. Então, dividindo a equação por 2, tem aquela galera que gosta de estar multiplicando, passa dividindo, então tá aqui, não é? Eu divido por 2 e x é igual a 5. Qual que é a unidade de medida? A unidade de medida é 5. Mas espera aí, terminei? Não, cuidado. Lá na nossa questão, estava querendo saber qual era a altura do avião, né? E a altura dele é lá da onde ele se encontra até o solo, ok? E isso que eu encontrei, esse valor aqui, esses 5 metros, é apenas esse lado do triângulo. Eu ainda teria que fazer o quê? Eu teria que somar com esse 1,5 que está aqui, olha. Aqui embaixo, eu tenho aqui 1,5, que é essa mesma dimensão aqui. Como que era o nome dele mesmo? Era o Marcelinho, não era isso? Marcelinho. Então, vou somar aqui esse valor e a minha altura, vou chamar aqui de H, que é a altura que eu queria saber. H é igual a x mais 1,5. Como a gente já encontrou o x, que é 5, basta somar. Isso vai dar 6,5 metros, ok? Tá aí, então, alternativa, de acordo com a alternativa aqui, essa questão, a alternativa correta é a letra D, beleza? Então tá aí a alternativa correta. Tranquilo? Bem fácil, não é não, galera? Vamos para a próxima questão. Questão número 3, pessoal. Vamos para a questão número 3 aqui. Vejam, viu? É tranquilo, pessoal. Questão de trigonometria, às vezes o pessoal faz alguns levantamentos aí para a galera. Pô, o que você tem mais dificuldade em matemática? O que você gosta menos em matemática? O pessoal às vezes tem o hábito de falar assim, pô, trigonometria. Então, essa primeira parte aqui, a trigonometria no triângulo retângulo, pelo menos é mais tranquila, né? Não tem erro, é bem de boa. Bora continuar aqui. Questão número 3, então, é isso? O que a questão número 3 ela nos diz? Deixa eu pegar aqui. A acessibilidade urbana é um tema que merece atenção, especialmente quando as cidades crescem sem que haja planejamento de ações que garantam o bem-estar, a segurança e a autonomia no uso de equipamentos urbanos
por pessoas com tipo de limitação, seja ela de mobilidade, idade ou percepção. Assim, para construção de uma rampa de acesso, calcula-se sua inclinação, usa-se a seguinte expressão matemática. Aí a nossa expressão que foi mencionada diz que I é igual a H vezes 100 dividido por C. Mas espera aí, o que é esse I? O que é esse H? O que é esse C na realidade? O enunciado da questão está dizendo que esse I é a inclinação da rampa em porcentagem, H é a altura do desnível, seria a altura, e C é o comprimento da projeção horizontal. Aí ele mostra a rampa, tem a ilustração na questão, tem aqui a inclinação, a altura é perpendicular à base, correto? E questiona-se qual é o ângulo formado em uma rampa que possui 100% de inclinação. Pô, tá tranquilo então, não é? Então eu já tenho aqui a minha altura. Ele citou a altura na questão? Não, não citou a altura. E aqui vai valer Czinho, né? Ele já menciona na questão a ilustração para a gente e nos dá aqui essa formulazinha. O que nós vamos fazer? Ele não falou que era 100%, ele quer saber qual que é o ângulo em uma rampa que possui 100%, então ficou tranquilo, pessoal. Eu vou pegar essa formulazinha aqui, olha, e vou substituir nela, no lugar desse I, que é a porcentagem, a inclinação percentual, é 100, que é igual a H vezes 100 sobre C. Ele não citou quanto valia H, quanto valia C, nada. Ele quer saber aqui, ó, qual que é esse ângulo, qual que é o ângulo de inclinação. Isso é o questionamento da questão, certo? Então, ó, de imediato, ó, já posso aqui mesmo cancelar esse 100 com esse 100. E não esqueçam que vai ficar 1, não é? Aí vejam, a razão que eu tenho H sobre C igual a 1. Espera aí, como prosseguir nessa questão? Vamos dar uma olhadinha nessa ilustração aqui. Olha. Esse é o ângulo de inclinação que eu estou querendo saber. Aqui está a minha altura e aqui está o comprimento. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou destacar quem é essa altura. Em relação ao ângulo que eu quero saber, isso aqui é o meu cateto oposto. E esse C aqui, para mim, é o meu cateto adjacente, porque está ao lado do ângulo, correto? Espera aí, qual que é a razão que a gente pode escrever por cateto oposto sobre cateto adjacente? Famosa coca, tangente, não é? Então, eu posso substituir isso aqui por tangente, ok? Agora, eu tinha posto uma interrogação aqui, só para ficar mais bonitinho, não é? Eu vou chamar de θ, uma letra grega para representar esse ângulo, e aí eu vou escrever aqui, tangente de θ é igual a 1, ok? Agora é o seguinte, isso para a gente, em conteúdos futuros, a gente chama isso aqui de equação trigonométrica. Uma equação trigonométrica é aquela onde a incógnita que eu gostaria de saber está no arco da razão. Então, isso aqui seria uma equação trigonométrica. Bem simples, mas é uma equação trigonométrica. Porém, fica tranquilo, certo? Não precisa de grande conhecimento para poder finalizar a questão aqui, não. É só lembrar da tabelinha dos ângulos notáveis. Você vai lá na tangente e observa onde que a tangente, ou seja, a tangente de qual arco, de qual ângulo que dá 1. É isso que eu preciso. E se você observar lá, você vai ver que esse ângulo θ, ele é igual a
45 graus. Então, o ângulo de inclinação aqui, olha, perdão, o ângulo de inclinação aqui, ele vale 45 graus. Bem de boa questão, não é? O que eu precisava? Eu precisava da formulazinha, mas que já foi citada nessa inclinação percentual. Ele também já me deu a ilustração da questão, ficou bem de boa por causa disso. A minha sacada aqui mesmo era observar que essa razão H sobre C, ela seria o mesmo que a tangente do ângulo, né, da inclinação da rampa. Então, percebendo isso, já era. E para fechar, é óbvio, né, saber aquela tabelinha dos ângulos notáveis. Sem ela, não seria possível finalizar aqui o exercício, ok? Então, vamos aqui para a próxima questão. Questão número 4, galera. Não para, não para, não para, não. Que é isso, hein? Tenho certeza que o pessoal vai ficar fera dentro desse assunto. Não tem jeito, né? É sossegado, é bem tranquilo. Deixa eu pegar a próxima questão aqui. O celular acabou a bateria, então eu estou olhando aqui no computador as questões. Vamos lá. Após a instalação de um poste de energia, a orientação de que ele fique apoiado por um período de 48 horas. Após sua fixação no terreno, por meio de 4 cabos de sustentação. A figura a seguir ilustra um modelo de um desses cabos de sustentação. Então, na figura aí, questão número 4, nós temos aí o poste, não é? Nós temos o solo e aí aqui tem um poste, beleza? Então, tá nosso poste aí. E esse poste, ele está preso por meio de um cabo, correto? E na própria ilustração, ele já cita esse ângulo, ele fala que esse ângulo aqui é de 60 graus e também menciona a altura do poste. Ele está falando que a altura do poste é igual a 10 metros. Então, está aqui a altura do poste. Como é a altura é sempre perpendicular à base, ok? Vamos lá, vamos dar continuidade. Sabendo que o cabo de sustentação do poste forma um ângulo de 60 graus com a vertical e que ele está conectado ao poste a uma altura de 10 metros, determine o comprimento mínimo do cabo. Do quê? O comprimento mínimo do cabo. Então tá aqui. Qual que é o comprimento desse cabo aqui? Vou chamar ele de X, pessoal. Ó, atenção. Tanto naquela questão que falava do Marcelinho, lá no Marcelinho falou, ele estava observando ele observava um avião, não era? Aquela situação, galera, não haveria necessidade de ter a ilustração não, tá? Então não vai ficando manso aí, acostumado que toda questão vai ter ilustração, porque isso não é verdade. A gente pega muita questão de trigonometria que não é citada a ilustração. Então tudo isso que está relatado aqui na ilustração, simplesmente pelo enunciado dessa questão que foi fornecido, era o suficiente para a gente chegar à conclusão que essa seria a ilustração, mesmo que ela não tivesse sido mencionada, ok? Agora vamos lá, eu quero descobrir esse x. Quem que é esse x aqui? Se ele está oposto ao ângulo reto, ele é a minha hipotenusa. E se o meu ângulo interno em destaque está aqui, e essa dimensão está ao lado dele, é porque esse lado aqui, esse comprimento de 10 metros, é o meu cateto adjacente. E aí é hora de lembrar das razões trigonométricas. Quem são as razões trigonométricas? Seno, cosseno e tangente. Mas vem cá, qual é a razão que tem KH? Qual que tem, hein, galera? A razão que tem KH é a razão cosseno. Então, cosseno de 60 graus, não é? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, eu identifiquei os elementos no triângulo, agora eu posso saber qual vai ser a razão ideal para eu estar utilizando no desenvolvimento desses exercícios.
qual que é o cosseno de 60 graus? O cosseno de 60 graus, se você está ligado na tabelinha, o valor dele é igual a meio. Esse aí é o valor do cosseno de 60 graus. Qual que é o cateto adjacente? O meu cateto adjacente vale 10. E a hipotenusa, que é o comprimento do cabo que nós queremos saber, é o x, ok? Olha que de boa, viu? As questões são bem tranquilas, pessoal, quando a gente fala de trigonometria no triângulo retângulo, certo? Primeira parte, identificar os elementos. Você identificou os elementos, já era, meia questão, cara. Agora, substitui na razão adequada e aí proporção, né, dos meios pelos extremos. 1 vezes x é x e 2 vezes 10 é 20. A nossa unidade de medida aqui é metros, não é? Então, tá aí, questão número 4, o comprimento mínimo desse cabo é de 20 metros, ok? Então, bem sossegado, bem de boa, galera. Basta, então, que vocês memorizem as razões trigonométricas, ok? E, além delas, a tabelinha dos ângulos notáveis. Você memorizar isso aí não tem erro não, pessoal. Já era, é muito tranquilo. Vou passar um paninho aqui. Jogo rápido. Vai ficar top aí. Vamos lá. Continuando aqui, questão número 5. O que a gente tem na questão número 5? Ela diz o seguinte, ó. O prefeito de uma cidade turística pretende construir um teleférico unindo um parque cultural ao topo de uma montanha de 200 metros de altura, como mostra a figura abaixo. Então a gente tem aí questão número 5, não é? Questão número 5. A gente tem uma montanha, olha, minha montanha é bem top, não é? Aqui eu vou fazer um plano, seria o solo, e aqui está a minha montanha. E aí, diz mais, olha, ele fala também na questão que, considerando a plataforma de embarque do teleférico, deve estar a uma altura de 5 metros do chão e que o pico da montanha possa ser observada sob um ângulo de 30 graus. Então aqui, olha, eu tenho um ponto de embarque. Então esse aqui é o ponto de embarque. E aqui, olha, lá do pico até lá, ficou fora aqui, deixa eu colocar isso aqui para cá um pouquinho, fica mais fácil, né? Deixa eu colocar aqui, esse aqui é o ponto de embarque, né? E aqui eu tenho a altura lá da montanha, que é o pico. Então isso aqui, olha, é a minha altura. Deixa eu pegar uma reguinha aqui, tinha uma régua, tô dando bobeira. Vou pegar essa reguinha aqui. Tá, aqui é a minha altura é perpendicular, né? E ele fala que a altura dessa montanha, ela é de 200 metros, ok? Agora vem cá, o que é o questionamento aqui dessa questão? O que ele está querendo saber? Determine a distância percorrida pelo teleférico do ponto de embarque ao topo da montanha. Então, eu quero saber qual que é essa distância aqui, ó. Eu embarquei no teleférico, qual que é a distância até eu chegar no topo da montanha? Vou chamar de x e mencionar mais um dado, né, que tinha sido citado. Essa altura aqui, ela é de 5 metros. Aí o que eu vou fazer? Eu vou decompor essa ilustração com forma de um triângulo. Então, eu vou pegar aqui, olha, lá na altura do embarque e vou fazer isso aqui. E o que eu tenho? Eu tenho um triângulo aqui, um triângulo retângulo, não é? Agora, eu quero saber quanto vale x. Vamos identificar quem que é esse x aqui. Esse x, como ele está oposto ao ângulo reto, ele é a minha hipotenusa. Então, tá aí, certo? A minha hipotenusa. Esse 200, cuidado para você não achar que está oposto ao ângulo, né? O ângulo citado é de 30 graus? Sim, ele é de 30 graus o ângulo que foi citado na questão. Cuidado para você não achar que 200 é todo o cateto oposto a esse ângulo. Fique esperto, ó. Aqui onde que é o embarque é 5 metros. Então, essa distância aqui
ela vale 5 metros. E tudo isso vale 200 metros. Ou seja, esse pedacinho aqui, esse lado do triângulo, ele vale 195 metros. E aí, já era, prontinho. Identifiquei hipotenusa, esse aqui é o meu cateto oposto, e a razão trigonométrica, não é? Que tem cateto oposto e hipotenusa é quem? É o seno. Então, seno de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Lá na nossa tabelinha dos ângulos notáveis, quem que é o meu seno de 30 graus? Meu seno de 30 graus ele vale meio, não é? E o o cateto oposto seria 195 e a minha hipotenusa, que é o comprimento que nós desejamos saber, vale x. Vou realizar o produto dos meios e dos extremos aqui, né? 1 vezes x é x, né? Se fosse 200, 2 vezes 200 era 400, não é? Então, só tirar aqui vai dar 390 metros. Então, tá aí, questão número 5. Ele só queria saber realmente qual que era a distância percorrida pelo teleférico. Eu chamei de x, tá aí 390 metros. Essa questão, a alternativa correta dela é a letra C, ok? Bem tranquilo então, né, pessoal? Vamos lá, questãozinha número 6, penúltima questão, certo? Tá acabando, galera. Tudo que é bom dura pouco, não é isso? É aquela ideia, né? Aula boa passa rápido. Quando você vê, já foi, né, galera? Então vamos lá, questão número 6. O que a gente tem na questão número 6? Pulou aqui. Deixa eu voltar só um minutinho. Questão número 6 está dizendo o seguinte, ó. Os alunos pré-ingressos do campus Jaboatão dos Guararipes resolveram ir a Lagoa Azul para celebrar a conclusão dos cursos. Raíssa, uma das participantes do evento, ficou curiosa para descobrir a altura de um paredão rochoso que envolve a lagoa. Então pegou em sua mochila um transferidor e estimou um ângulo no ponto A, na margem onde estava. E após nadar aproximadamente 70 metros em linha reta, em direção ao paredão, estimou o ângulo no ponto B, conforme mostra a figura a seguir. Então a gente tem uma ilustração aí, questão número 6. Agora deixa eu usar aqui esta régua. Vamos fazer aqui a ilustração semelhante à que nós temos aí na questão. Tá aqui. Ó, primeiro é surpreendente, né? A menina foi para uma resenha, mas ela tinha um transferidor. E aí ela estimou ainda qual que era esse ângulo usando o transferidor. Tá lá na resenha, mas ela tinha um transferidor, né? E aí esse ângulo ela estimou valendo 17 graus, não é? É isso mesmo, 17 graus. Aqui é a margem. Aí nada melhor do que nadar 70 metros. Então ela veio e deslocou, aqui seria o ponto A, aqui seria o ponto B, e essa distância é 70 metros. Então ela só nadou isso, mais nada, 70 metros. E estimou novamente esse novo ângulo é de 27 graus. Então tá aí a nossa ilustração. A ideia é descobrir qual que é a altura do paredão. Então, vamos chamar esse paredão aqui, eu vou chamar essa altura aqui de x. Ok, só que aí começou então a complicar, pessoal. A gente tá vindo com algumas questões bem tranquilas, bem de boa, agora o bicho já vai pegar, não é? Eu sei que esse x, tanto neste triângulo menor aqui, ele é cateto oposto, ou seja, ele está oposto ao ângulo de 27 graus,
quanto ao de 17 graus, ok? Então ele é cateto oposto, eu já sei isso aí. Então aqui está o meu cateto oposto. Agora, que razão que eu vou utilizar? Eu não sei qual é esse comprimento. Ela não olhou para cima, certo? Quando ela avistou lá o topo e falou que o campo de visão dela dava uma quantidade em metros. Então não foi mencionado isso. Após ela nadar os seus 70 metros, também não falou, a partir do seu campo de visão, qual que era essa distância. Eu não sei. E ela não foi até lá no paredão. Porque se ela tivesse ido até o paredão, eu teria aqui o cateto adjacente. E aí, tendo o cateto oposto, tendo o cateto adjacente, eu já poderia usar, certo? A tangente, seria imediato. Só que não mencionou isso aqui. Então eu vou usar uma outra incógnita para representar essa distância. Fique esperto que esse tipo de questão tá no Enem, no vestibular. É comum em algumas questões você analisar os ângulos internos e perceber que essa dimensão aqui, por isso que eu digo, não confia na ilustração, meu. Você pega uma questão semelhante a essa e aí, se você atribuir valores nos ângulos internos, você acaba descobrindo que essa dimensão é igual a essa. Então você olha para a ilustração e fala, pô, mas isso não tem como, não tem o mesmo tamanho. Mas os dados que são fornecidos, acaba que isso pode vir a acontecer. Porque olha, nesse caso, eu sei que essa dimensão não vai ser igual a essa. Por quê? Porque se eu fosse complementar esse ângulo aqui, eu sei que a soma dos dois é igual a 180 graus. Isso aqui, olha, são ângulos adjacentes suplementares, a soma seria 180 graus. Se eu subtrair de 180 esses 27 graus aqui, eu teria 153 graus. Ok? Agora, a soma desse ângulo mais esse ângulo e esse aqui tem que dar 180. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Porém, se eu somar esse valor com esse aqui, vai dar 170. Então, esse aqui vale 10. O que eu quis dizer com isso? Que esse triângulo não é isósceles. Então, esse lado não tem a mesma medida que esse. Mas isso acontece muito em questões semelhantes a essa no Enem. Então, fica esperto quanto a isso, ok? Então, não vai ser essa metodologia que eu vou estar utilizando para desenvolver essa questão aqui não, beleza? Como eu não sei essa dimensão, eu vou chamá-la de y. Por que eu estou chamando ela de y? Como o ângulo aqui não é um ângulo de 45 graus, porque se ele fosse de 45 graus, esse triângulo, além de ser retângulo, ele seria isósceles. Esse ângulo seria de 45 graus, consequentemente, esse também seria de 45 e essas dimensões seriam as mesmas. Poderia chamar tudo de x. Mas como eu já percebi que não são iguais, então eu tenho que usar uma incógnita diferente. Agora, vamos lá então ao que interessa. Eu vou trabalhar com esse triângulo aqui, olha, inicialmente com todo esse triângulo. Ou, se você preferir também, pode vir nesse triângulo menor aqui. Provavelmente muitos pensariam dessa maneira, pô, esse triângulo aqui está mais de boa, vou usar ele. Nesse triângulo aqui, isso aqui é o meu cateto adjacente. E qual que é a razão que tem coca? Tangente. Então, tangente de 27 graus é igual a coca, ok? Mas quem que é coca? É o cateto oposto, que é x, sobre o cateto adjacente, que é y. Por que eu já fiz isso aqui, galera? Eu já estou montando, eu já estou substituindo para vocês perceberem que, pô, não dá para prosseguir dentro do contexto, dentro do exercício. O enunciado ele ainda me fornece aqui, olha, quanto vale a tangente, não, ele me fala o seno, a tangente, o cosseno e a tangente, tanto dos arcos de 17 graus, quanto dos arcos de 27 graus. Porém, olha, eu tenho duas incógnitas, então mesmo que eu substitua aqui o valor da tangente, quanto que ela vale? A tangente de 27 graus, ela vale 0,51. Ó, esse é o valor que eu tenho.
O máximo que eu posso fazer é isolar o x. Então, x é igual a 0,51y. Mas aqui não dá para fazer mais nada. Então, vou tentar algo diferente. Eu vou tentar com todo o triângulo agora. Em todo esse triângulo, essa dimensão todinha aqui, olha, vai ser y mais 70. Então, tudinho aqui vale y mais 70. Coloquei 10. Deixa eu apagar esse cateto adjacente aqui, porque agora eu estou formando outra razão. Então, está aqui y mais 70. Quem que é esse y mais 70? Também é cateto adjacente. Então, novamente, eu vou usar a tangente. Tangente de 17 graus, que agora eu estou falando de todo o triângulo. O cateto oposto é x e o cateto adjacente é y mais 70 graus, né? Ou 70 metros. Quem que é a tangente de 17? Vamos olhar no enunciado do exercício aqui. A tangente de 17 graus é 0,30. Então, isso aqui vale 0,30. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Vou realizar o produto. Então, x é igual a 0,30y. Não esquece de multiplicar aqui, olha. Vou multiplicar 0,30 por isso aqui, vai dar 21, é isso? 0,3, se eu deslocar aqui por 7, mais 21. Então, tá aí. Ó, percebam que aqui é x e aqui é x. Então, eu posso igualar, eu tenho um sistema. Eu vou trabalhar com a igualdade entre elas. Então, eu vou dizer que 0, estou igualando as duas, é tudo x. 0,51y é igual a 0,30y mais 21. Ok? Ó, vou agrupar esses valores aqui. Vai dar 0,21, né? Y, se eu passar isso aqui para cá subtraindo, sobre 21. E se eu dividir tudo isso aqui, esse 21 por 0,21, vai dar o quê? 100. Não é isso? Qual que é a unidade de medida? Metro. Então eu já sei, olha, que se ela continuasse nadando, não é isso? Para ela chegar até o Monte Everest dela lá, o que que era? Era um paredão, né? Até ela chegar ao paredão dela aí nadando, ela ia ter que nadar mais 100 metros. Mas não foi esse o questionamento. Quer saber qual que é a altura aí do paredão. E a altura é x. Então eu vou escolher uma dessas aqui para substituir. É óbvio que eu vou pegar essa aqui, né, meu? Tá muito mais fácil. X é igual a 0,51y e x é igual a 0,51 vezes 100. Multipliquei isso aqui por 100, nós temos 0,51 vezes 100, 51 metros. Então, tá aí o valor de x, que seria a altura do nosso paredão. Vejam que já foi uma questão um pouquinho mais complexa, não é? Você tem que ter uma noção melhor aí. A gente teve que trabalhar com um sisteminha aqui, eu trabalhei com a igualdade, né? A comparação entre as equações. Você que quisesse, você poderia ter substituído uma na outra também, não tem problema. Eu só montei a igualdade entre elas e pude afirmar, então, que a altura do paredão é 51 metros, ok? E para fechar, galera, a questão número 7. O que nós temos aqui na questão número 7? Vamos acabar aqui. A gente pode ver que a gente já está ultrapassando aí de 1 hora, não é? De live. A gente está desenvolvendo aí então as questões sobre o último vídeo, sobre a aula de trigonometria no triângulo retângulo. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? A medida da área do triângulo retângulo representado a seguir é de 12,5 centímetros quadrados. Então, questão 7, área 12,5 centímetros quadrados. Ok. Qual é o valor aproximado do seno do ângulo θ? E aí ele afirma
que a raiz de 2 é igual a 1,4. Então, deixa eu fazer aqui esse triângulo. Ele se assemelha com essa ilustração aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. É isso mesmo. Então, tá aqui nosso triângulo retângulo. As dimensões dele são 2x menos 1 e a outra dimensão é x mais 2. O ângulo θ está destacado aqui em cima. E outros dados que foram mencionados é que a raiz de 2 é 1,4, é para a gente estar utilizando aí esse valor. E só, não é? Ele gostaria de saber o que mesmo? A medida qual é o valor aproximado do seno. Então, vamos colocar aqui o que eu quero saber para eu não me perder. Eu quero saber quanto vale o seno de θ. Qual que é o seno de θ? Primeiro, quem que é o seno? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto eu tenho? Cateto oposto foi representado por x mais 2. Então, não está definido ainda qual que é o valor desse cateto oposto. E a hipotenusa sequer foi citada, não é? Então, não tenho o valor da hipotenusa ainda e não tenho o valor de x para poder afirmar quanto vale o cateto oposto. Então, bora desenvolver essa questãozinha aqui para finalizar. Não foi mencionado a área? Como que eu calculo a área de um triângulo? A área de um triângulo é dada pela base vezes a altura dividido por 2. Qual que é a minha área? 12,5. A minha base seria x mais 2 vezes a minha altura 2x menos 1 dividido por 2. Ó, vou realizar as distributivas aqui, certo? Vou multiplicar esse 2x aqui, esse x por 2x e menos 1, e depois vou fazer essa outra distributiva aqui. Então, vamos ver como que vai ficar. X vezes 2x, 2x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x. 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes menos 1, menos 2. E já vou aproveitar e vou multiplicar aqui também, olha, o 2 por 12,5. Isso vai dar 25, ok? Ó, vejam que nós chegamos a uma equação do segundo grau. Então, eu vou dar uma organizada nessa equação aqui. Nós vamos ter 2x ao quadrado menos, mais 3x. Esse 25, eu vou passar ele para o primeiro membro e vou agrupar, vai ficar menos 27 igual a 0. Vou desenvolver então para poder descobrir qual é o valor de x agora. Então vocês vão anotando aí que depois eu vou apagar isso aqui para continuar a questão. É uma questão um pouco mais robusta, mais extensa, ok? Então vamos lá, vamos descobrir o valor do discriminante aqui. Você até poderia usar soma e produto, que é um método prático para o desenvolvimento de equação do segundo grau. Porém, galera, o meu coeficiente A é 2. E toda vez que o coeficiente A é diferente de 1, não é viável utilizar soma e produto, porque você vai levar tempo, então vai complicar muito mais para vocês. Usa a formulazinha de Bhaskara, descobre o valorzinho do discriminante, que vai ser bem mais viável para vocês. Então, bora lá então. B ao quadrado seria 9 menos 4 vezes o A vezes o C. Isso aqui vai dar mais, não é? 4 vezes esse valor aqui. Vai dar, vamos multiplicar aqui, 4 vezes 27, não é? 28. 28 vai 2, 8, 10. 10 mais vezes 2 é isso? 216. E eu concluo que o meu discriminante é igual a 225. Então, tá aí o valor do nosso discriminante. Mas o que eu quero é x, não é? E x é igual a menos b mais ou menos a raiz do discriminante sobre 2a, que é a formulazinha de Bhaskara. O meu b é menos 3, mais ou menos a raiz de 225, que é 15, sobre 2 vezes o a, que é 4. Quem serão as minhas raízes, o meu x1 e o meu x2?
Vou agrupar aqui, olha, menos 3 mais 15 vai dar 12, dividido por 4 é 3. E menos 2 menos 15 vai dar menos 18, não é? Menos 18 quartos. E se a gente dividir, deve dar uns menos 0,75, se eu não me engano. Mas não tem problema, porque não convém. O que me interessa é esse x aqui, porque esse x, ele trata-se de uma dimensão. Eu vou descobrir uma dimensão a partir dele. Então, um valor negativo para mim não convém, ok? Então, tá aí, eu descobri o valor de x, tá bom? Agora eu vou apagar aqui, pessoal, e vou substituir o valor de x. Se eu substituir o x aqui, olha, 2 vezes 3, 6, 6 menos 1, 5. Então, isso aqui vale 5, ok? Esse outro valor aqui, se eu substituir x aqui, não é? Vale 3, aqui também vai valer 5, tá bom? Então, tá aí o valor de x. Mas lembrando que eu quero o seno, não é? Ele estava questionando qual que é o seno. E para calcular o seno, eu preciso encontrar também quem? A hipotenusa, não é isso? A hipotenusa é realmente o seno, não é? Deixa eu olhar minha questão aqui. Questão extensa. Sim, ele realmente está pedindo. Ele está... Peraí, fechou? Deixa eu olhar só um minutinho aqui para eu achar a questão. Realmente é isso mesmo, ele está querendo saber qual que é o valor do seno. E eu preciso então encontrar ainda a minha hipotenusa, porque ela não foi citada, não é? Como eu já usei x aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de a minha hipotenusa. É aí que entra nessa questão o teorema de Pitágoras, não é? Que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu tenho aqui 5 ao quadrado, que é 25, correto? E 25 mais 25 dá 50, então eu vou ter a raiz de 50. E 50 é 2 vezes 25, não é? Então, eu vou extrair a raiz de 25 para poder afirmar que o A ele é 25 raiz de 2. Então, tá aí o meu valor de A, beleza? Agora eu vou poder finalizar a questão, pessoal. Eu vou poder finalizar aí a questãozinha, porque ele quer saber o seno de θ. Então, a gente vai terminando por aqui. O seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O meu cateto oposto em relação a θ é 5. Então, seno de θ é igual a 5. Sobre a hipotenusa, que é isso aqui, olha, 25 raiz de 2. Beleza? Agora, a raiz de 2, ele já mencionou aqui no enunciado para a gente, olha. Ele já tinha falado quanto era a raiz de 2. Ele tinha falado lá no enunciado, realmente era 1,4 essa raiz, não é? Sim, a raiz de 2 era 1,4. Então, vamos substituir ali. Eu vou simplificar antes, olha, acho que fica mais tranquilo para a gente aqui, ó. Fica 1 e 5, correto? Deixa eu apagar aqui. X mais 2 aqui, 5. Cateto oposto aqui, 5. A minha hipotenusa, então, que é 25, raiz de 2. Seno, aqui vai ser... Se quiser substituir primeiro, não dá nada não, tá? 1,4. 25 vezes 1,4. E o seno de θ, então, ó, vou simplificar agora. Vai ficar 1 aqui, aqui vai ficar 5 e meu resultado vai ser 1. 5 vezes 1,4 é 7, não é? Tá, então, o seno de θ. Nas alternativas, espera aí, deixa eu dar uma analisadinha aqui. Nas alternativas,
ele já tinha substituído, né, nas alternativas. Deixa eu dar só uma olhada. Pessoal, questão número 7, cadê você? Cadê você? Questão 7, letra D. Alternativas aqui. Sumiram só um instantinho aqui, pessoal, que eu tô só encontrando aqui meu A, peraí, meu A ao quadrado, deu 25, pessoal, aqui, ó, só modificar aqui, ó, tem um errinho aqui, ó, o meu A, eu extraí a raiz é 5, ó, tá dando diferença aqui, só vamos fazer essa correção aqui para finalizar, ó. O A é 5, deixa eu corrigir isso aqui, o A aqui vale 5 raiz de 2, correto? Vamos mudar isso aqui, ó, finalizar aqui que o final ficou errado da questão. Ainda bem que eu dei uma conferida ali, ó, raiz de 25 é 5, né? Aí 5 vezes 1,2, já vou colocar aqui já então, 1,4 é 7, então o A vale 7, beleza? E aí eu venho e substituo aqui, a hipotenusa vale 7 e finalizamos então o seno de θ. Só que eu olhei na alternativa ali, a alternativa ela é decimal, então eu vou ter que dividir aqui, ó, vou dividir 5 por 7, ok? Então não é possível dividir, vou acrescentar um 0, 0 e uma vírgula, dá 7, correto? Resta 1, acrescento mais um 0, dá 1. Então a aproximação aqui é de 0,71. Então tá aí pra gente quanto que vale o seno de θ. Galera, então isso aí foi a resolução comentada, beleza? Dos nossos exercícios propostos. Foi realizada uma aula sobre trigonometria no triângulo retângulo e para poder praticar, para poder tirar as dúvidas aí, eu desenvolvi aqui 7 questões sobre esse assunto. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, certo? Alguma sugestão, pessoal, deixa nos comentários aí sobre os conteúdos que vocês têm mais dificuldade, para a gente poder estar trabalhando com novas videoaulas em cima da sua dúvida. Como eu disse, toda quarta-feira vai estar rolando live, certo? Com resoluções de questões associadas a um determinado conteúdo. Então não fica de fora dessa não. Se você não se inscreveu ainda no meu canal lá no YouTube, vai lá no prof.lucasrosendo, já aproveita, ativa o sininho que toda vez você vai ser notificado se tiver novos vídeos, certo? Me acompanha também no meu Instagram, certo? @prof.lucasrosendo e você vai ficar sabendo de todas as novidades, toda vez que for rolar a aula dos resumos e a gente vai estar sempre junto, beleza? Galera, até a próxima, foi bom estar com vocês, foi lindo!